Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a confiança dos pastores e falar um pouquinho, daquilo que nós comemoramos hoje, que é o Dia do Pastor, e tentar trazer uma reflexão para a igreja sobre o Dia do Pastor. Foi um grande desafio, porque eu fiquei pensando, eu não vou pregar para os pastores, tem que pregar para a igreja, e tentar pensar naquilo que Deus tem para ministrar as nossas vidas a partir desse dia. Foi algo trabalhoso, mas Deus falou comigo esses dias, me fez repensar algumas coisas, e a minha oração é que Deus fale também ao coração de cada um que está aqui, nesse breve momento que nós vamos ter. E pensando sobre a vida do pastor, o dia do pastor, o que me veio à mente foi a ideia de vocação e identidade. Nós entendemos que os nossos pastores, ou as pessoas que vão para o campo missionário, são pessoas vocacionadas para isso. E pensando sobre isso, e lendo um pouco sobre isso, vocação não é um tema que se restringe ao meio eclesiástico, ao meio da igreja. Talvez, se você já passou por essa época de fazer faculdade, você foi fazer um teste de vocação. Alguém já fez um teste de vocação aqui? Lembro que quando eu fui fazer minha faculdade, eu fui fazer um teste de vocação para saber o que meu perfil iria me proporcionar profissionalmente. E encontrar a vocação, encontrar o nosso propósito de vida, é algo que está nos nossos dias. Talvez você, ao entrar no Instagram, siga algum influencer que fale sobre propósito de vida. Como encontrar a realização, como encontrar a felicidade no seu trabalho, como que você vai viver a vida, talvez esquecendo dos problemas, para que você tenha uma vida mais feliz. A gente tem pessoas hoje que fazem a carreira inteira deles em como mentorear alguém a encontrar o seu propósito de vida. Talvez você já tenha havido algum tipo de livro que vai falar sobre como eu vou viver a minha vida de forma que eu seja mais feliz. E essa é uma pergunta realmente importante para a gente. O filósofo, talvez, que você já deve ter ouvido falar, Luiz Felipe Pondé, ele escreveu um livro chamado Filosofia para Corajosos, e uma das primeiras perguntas que ele fala que todo homem tem que lidar é: o que estamos fazendo aqui no mundo? Talvez você já fez essa pergunta em algum momento. Deus, para que eu vim aqui? Qual que é o meu sentido de estar aqui no mundo? E o James Sires, no livro de Cosmovisão Cristã, ele vai falar que qual é o significado da história humana é uma pergunta que todo mundo tem que lidar em alguma medida. Entender o porquê eu vim à existência, e você naturalmente vai se perguntar: qual é a minha vocação, Deus? O que me fez passar pela história que eu passei para que eu chegasse aqui agora? E você vai tentar entender qual é a sua vocação, qual é a minha vocação. Então essa é uma pergunta realmente relevante. Vamos colocar assim, a filosofia não cristã, eles têm dado diversas propostas para isso. A carreira profissional. Então a pessoa vai falar que a coisa mais importante da sua vida é você ser o melhor profissional da sua área. É você alcançar o patamar que ninguém mais alcançou. Ou, se você está na empresa, é chegar no nível mais importante daquela empresa. A que custo? Não importa, desde que esse seja o seu propósito de vida. Algumas outras pessoas vão colocar a beleza, o corpo perfeito, como o foco da vida dela. E hoje você provavelmente já deve ter ouvido falar de como tem crescido e crescido a dias mais as plásticas, porque o ser humano ele vai lutar contra a velhice, e quando a pessoa se olha no espelho e se ela já não gosta daquilo que ela está vendo, aquilo causa uma tristeza tão grande nela que ela vai fazer de tudo para que ela consiga alcançar o corpo perfeito, a beleza ao se olhar no espelho. Pessoas estão vivendo em função disso. Algumas pessoas vão
ver para a fama. Começam a se exibir na internet, exibem filhos, animais. Recentemente vocês devem ter visto o caso do rapaz que foi indiciado pela polícia por estar mostrando a vida da capivara. Pela fama. As pessoas querem alguma coisa, elas vão viver por alguma coisa. Ou talvez a aprovação. Nós vamos viver pela aprovação do outro. Eu quero fazer de tudo para que as pessoas gostem de mim. Então são várias formas de se viver a vida, são várias vocações. E diante disso, a pergunta que nós fazemos é: como que nós cristãos vamos responder a essa pergunta tão fundamental? No nosso meio, às vezes, nós não chamamos como vocação, a gente chama de chamado ou propósito. Aí você vai orar e pedir que Deus revele o seu chamado. Talvez muitos aqui já fizeram essa pergunta: Deus, qual é o meu chamado? E espero poder contribuir um pouquinho nessa noite com essa pergunta que às vezes fica na nossa mente. Às vezes você trilha um caminho, você está indo por ele, algo dá errado, aí você se pergunta: Deus, será que é por aqui mesmo que eu tinha que ir? Eu abri mão disso tudo, e agora? Será que é isso aqui mesmo? Provavelmente todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. Às vezes você fez uma escolha lá atrás, você escolheu fazer uma faculdade, ou você disse não para uma oportunidade de trabalho para estar em outra, e agora você se pergunta: Deus, qual é o propósito disso que eu estou passando? Quero convidar os irmãos a gente refletir sobre essas perguntas, a abrir sua Bíblia em Gênesis 29, 31 a 35. Gênesis 29, de 31 a 35. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai voltar nesse texto ao longo da mensagem. Vamos ler aqui. Então, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor ouviu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me ver, vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e Deus deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. Então lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. E mais uma vez ela ficou grávida, então deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. A pergunta que a gente vai tentar responder através dessa história de Lia é: o porquê que muitas vezes nós colocamos tanta preocupação nessa vocação, nesse propósito, e a gente vai lidar com a insatisfação na vida, ou vai lidar com as dores nessa vida. E a forma como que nós olhamos para a nossa vocação, com o nosso propósito, diz muito de aonde está o nosso coração. Para quem não se lembra, eu vou fazer uma retrospectiva rapidamente da história de Lia. Quem é Lia? Vamos voltar um pouquinho. Deus faz um pacto com um homem chamado Abraão e diz para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu lhes mostrarei. E ele vai dizer que, por meio de Abraão, todas as famílias seriam benditas, seriam abençoadas. O interessante é que, ao ler a história de Gênesis, nós vamos vendo vários fracassos morais dos patriarcas. Às vezes nós gostamos de ver, porque Abraão realmente foi o pai da fé, mas a gente começa a ver as falhas que esses homens tiveram. Vamos se lembrar, Abraão em mais de uma vez pediu que a esposa dele mentisse, dizendo que ela era apenas uma irmã com medo de morrer. Abraão tem uma filha, tem um filho
com a escrava, tentando ajudar Deus. Depois esse vai ser Ismael. Depois Abraão tem que mandar Ismael embora. Ele não acreditou e falou: vamos fazer o seguinte, vamos tentar ajudar Deus, vamos ter um filho aqui, sem ser com Sara, para ver se a promessa se cumpre. E depois a gente vai se deparar com Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, que conhecia a história do pai. Logo quando a sua esposa está grávida, Deus fala para ele que o menor governaria sobre o maior. Isaac sabia isso desde o princípio, mas Isaac amou mais Esaú do que Jacó e fazia distinção entre os dois filhos. Aí depois nós nos deparamos com Jacó, que pela falta da bênção do pai, ele chega ao ponto de se vestir do próprio irmão para ouvir do pai que ele era abençoado. Imagina como que era a cabeça de Jacó, o filho desprezado pelo pai, a ponto de falar: eu preciso ouvir do meu pai que eu sou abençoado. Ele coloca uma pele para que o pai pense que é o irmão, para receber a bênção que era de Esaú. E depois vamos ver Jacó fugindo de Esaú com medo de morrer. Ele vai até a casa do seu tio Labão, e ele, um homem que não tinha amor, que agora foge do seu irmão, não vai ver mais seu pai nem sua mãe. Ele vê Raquel e ele fica perdidamente apaixonado por Raquel. Porém, depois de trabalhar 7 anos para o seu tio, para poder estar com Raquel, ele recebe Lia, essa mulher que nós acabamos de ler, como primeira esposa. Então ele é enganado pelo seu tio, assim como ele enganou seu pai. E a gente, ao ler essa história, a gente fica: Deus, que bagunça é essa, Deus? Deus está mostrando para aquele povo como que Deus permanecia fiel à aliança que ele tinha feito com Abraão, mesmo diante das infidelidades dessas várias pessoas. A gente tem que entender que quando a gente vai ler o Antigo Testamento, nós costumamos buscar exemplos morais para a gente. Talvez você, ao ler a história de Davi, você pegue o exemplo de Davi, que foi corajoso, que encarou Golias de frente, que mandou uma pedrada na testa de Golias, mas a gente não gosta de se identificar com o povo de Israel, que ficou amedrontado diante do problema e esperou a salvação de uma criança. Talvez, ao lermos a história de José, aquele que foi vendido pelos irmãos, nós gostamos de nos identificar com aquele homem que foi fiel, que foi governador do Egito, mas nós não gostamos, nós achamos que nós não temos nada a ver com os irmãos que jogaram José por inveja. E a gente, ao ler a Bíblia, nós temos que fazer algumas questões, algumas perguntas, principalmente ao ler os textos do Antigo Testamento. Por que esse texto está aqui? Qual que era a intenção do autor ao escrever isso? Por que ao registrar Gênesis, ele preferiu registrar todos os fracassos morais desses homens e não simplesmente o fato de Abraão ter levado seu filho para sacrifício, aquele ato heróico que nós gostamos de ler? Outra pergunta que é importante nós entendermos é: para quem o livro é direcionado? Para quem que esse livro foi escrito? E outro ponto fundamental é como que o povo lia aquele texto e entendia aquele texto que eles estavam lendo. São perguntas fundamentais. No exemplo de Jacó, a gente tem 2 opções. Nós gostamos de valorizar o fato de um homem ter trabalhado 7 anos por uma mulher, certo? Mas sabia que Jacó trabalhou o valor 4 vezes mais caro do que valia? Será que Jacó não estava tão perdidamente apaixonado por Raquel, que criou e fez da Raquel sua contemplação de alegria, de modo que se eu tiver Raquel, agora eu vou ficar feliz. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, meu irmão quer me matar e agora eu preciso ter essa mulher. Tanto que os comentaristas, ao falar do texto de Jacó, quando Jacó termina de trabalhar os 7 anos por Raquel, ele chega para Labão e fala: olha, me dá sua filha que agora eu quero me deitar com ela.
E o texto original tem um aspecto bem sexual mesmo. Não parece nada de um homem que chega para falar com o pai de uma moça dizendo que quer casar com ela. São questões que a gente, ao ler, fica pensando, por que há esse registro e o que essa história quer nos ensinar? O livro de Gênesis vai narrar a história da origem e a história do povo hebreu. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. E é consenso entre os estudiosos que estudam o Antigo Testamento, as línguas originais e a cultura, de quem escreveu esse texto foi Moisés, provavelmente no período em que o povo estava saindo escravo do Egito. Isso faz muita diferença para a gente. O povo de Israel era um povo escravo que cresceu muito ali dentro do Egito, e quando ele está saindo do Egito, Moisés começa a escrever a história para eles, escreve a narrativa de Gênesis, e eles começam a ter a sua identidade, a sua história de povo. Sabe a nossa história? Brasil, colonizado pelos portugueses, aquilo era a história do povo de Israel. E algumas distinções que são fundamentais para o entendimento de como eles liam Gênesis. Quando eles liam Gênesis, eles liam que o homem era criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que entender que eles estavam em uma cultura onde o filho de Deus era o faraó. E por ser o filho de Deus, ele tinha o direito de escravizar o homem. O povo do Egito servia faraó porque eles entendiam que ele era o filho de Deus, filho do Deus Ra. E agora vem Moisés e escreve o texto bíblico e fala, olha, todo homem é imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso tem um peso muito grande para eles. Isso tem um poder que tira a escravidão não só do local onde eles estavam, mas a escravidão do próprio homem. Quando nós lemos o Egito, as pragas, quando nós lemos simplesmente que o Nilo se tornou sangue, a gente tem que entender que para o povo egípcio, Nilo representava a fertilidade, era um deus a quem eles serviam. Quando Deus faz o Nilo virar sangue, ele está falando, olha, o Deus de vocês não é nada diante do Deus de Israel. Quando ele manda rã, existia um deus na mitologia egípcia que tinha uma cabeça de rã. Essa é a forma que o povo vai lendo a narrativa de Gênesis, eles vão começando a entender quem nós somos. Olha, nós somos o povo escolhido por Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E isso tem muito a nos ensinar sobre a nossa vocação. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, ele vai fazendo a sua distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Israel, que agora era convidado a se tornar o povo de Deus, é convidado a andar conforme as exigências desse Deus que os chamou. E eles agora tinham que andar. Lembra daquela parte quando o povo peca? E Deus fala assim, olha, esse povo é de coração duro demais. Eu não vou andar com esse povo. E Moisés fala assim, Deus, o que vão dizer do Senhor? Foi o Senhor que tirou eles do Egito, que vão falar do seu nome. Israel agora é o povo que vai levar o nome de Iavé, o Senhor dos senhores. Cada nação levava o seu Deus. Quando duas nações iam para a guerra, não era simplesmente duas nações. Eram duas cosmovisões, duas visões de mundo. Uma do Deus A contra a do Deus B. Uma que falava que o Deus deles era mais forte e o outro falava que o Deus B era mais forte. Eles iam ver quem era o Deus mais forte. E eles iriam para a guerra. Não era simplesmente uma guerra de homens, era uma guerra de visões. Adoração, a forma como que eles se relacionavam com esse Deus, fica muito claro logo em Êxodo 20, quando Deus se revela a eles, lá escrito em Êxodo 21:4 diz, então falou Deus essas palavras dizendo, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra.
Deus se revela a esse povo, mostra o seu poder, liberta esse povo, e agora ele fala: vocês não podem adorar a nenhum outro Deus, vocês não podem se devotar a nenhum outro Deus, não façam para vocês imagens, esculturas, mas se devotem, se apeguem simplesmente a mim. Às vezes nós, ao falarmos de idolatria, nós temos na mente algo muito litúrgico, algo como aquele espaço em que você tem um Deus com um nome e uma imagem a quem você se dobra, a quem você faz orações. Mas a ideia de idolatria na Bíblia é muito mais profundo do que simplesmente uma imagem que nós fazemos. Salmista, exortando o povo, diz assim: olha, nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Os ídolos deles, dos outros povos, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. A ideia de idolatria que está sendo ensinada na Bíblia é que quando eu me curvo diante de um ídolo, diante de um Deus, eu me torno menos do que aquilo que eu fui criado para ser, que é a imagem de Deus, a imagem do Criador dos céus e da terra. Isso Deus está ensinando para esse povo. Ele vai ensinando isso várias vezes. Quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, é porque provavelmente o coração de Abraão já não estava mais em Deus, mas em Isaac. E Deus pede Isaac para ele, para ensinar que ele poderia se apegar somente a ele. Mas você pode se pensar: mas Andrei, o que isso tem a ver com vocação? O que nós vamos entender com isso? O que a Bíblia quer nos ensinar é que qualquer coisa pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. A gente às vezes se apega muito à ideia de imagem, da liturgia, do culto, da religião, mas o que a Bíblia nos ensina é que qualquer coisa pode ser um ídolo nas nossas vidas, em quem nós vamos nos apegar, confiar e amar. E por que isso tem que fazer-nos pensar sobre a nossa vocação? Porque toda vez que nós amamos algo da forma errada, mesmo que seja a nossa própria vocação, nós fazemos disso um ídolo. E Lia vai nos ensinar uma história linda de como que, quando ela louva a Deus, agora ela consegue descansar em sua própria vocação. Jeremias 2, verso 11 e 13, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O coração do povo deixou de se voltar para Deus, e eles se voltaram para qualquer outra coisa. Ezequiel diz, uma palavra de Deus dizendo que o povo de Israel levantou ídolos no coração. Ezequiel 14, verso 1 a 5. Eles levantaram ídolos nos corações. Imagina o povo de Israel ouvindo o profeta dizer isso. Como assim nós levantamos ídolos? Nós adoramos ao Deus verdadeiro. Talvez essa é a pergunta que nós fazemos a nós. Como assim, Andrei? Idolatria no nosso meio? Será que isso é possível? Provavelmente foi a mesma pergunta que as autoridades de Israel fizeram. E o profeta diz: vocês estão levantando ídolos nos seus corações. Felipe Fontes, pastor presbiteriano, ele escreve um livro chamado Ídolos do Coração, e ele fala o seguinte, que a idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. É o que acontece sempre que confiamos
desejamos e obedecemos a qualquer coisa de modo como deveríamos confiar, amar e obedecer a Deus. Qualquer coisa em que nós confiamos, amamos e nos devotamos, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. E o Tim Keller, no seu livro chamado Deuses Falsos, ele escreve que todo idólatra ama, confia e obedece no seu ídolo. Um dos exemplos que Felipe Fontes traz no seu livro é que o primeiro pecado que acontece lá no Éden é que Eva, ela não simplesmente comeu do fruto, ela confiou que ao comer daquele fruto, ela seria igual a Deus. E ela obedece à imagem que ela teria agora de Deus. Ela cria um ídolo para si. Ela confia nesse ídolo. Se eu comer dessa fruta, eu agora vou me tornar igual a Deus. E ela pega e ela obedece. Ela confia, ela ama e ela obedece. Mas, Andrei, vamos voltar agora para o texto de Lia. Lia era quem? A esposa desprezada. E o que Lia queria? Ela queria o amor do seu marido. Vamos entender a história de Lia, gente. Labão, provavelmente sabendo que Lia não conseguiria casamento, em algumas traduções vão falar que Lia tinha os olhos sem brilho. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente Lia não era bela. O fato é que Lia não era tão bela quanto a sua irmã Raquel. E provavelmente Labão, vendo como Jacó estava perdidamente apaixonado, falou o seguinte: eu preciso empurrar essa filha. E colocou ela no meio da jogada. Agora pensa a cabeça de Lia, desprezada pelo pai, colocada para casar com um homem que não queria, e agora ela luta porque o marido dela ama a sua irmã. Não a ela. Ela era desprezada. E tudo o que ela queria era o quê? O amor do seu marido. E ela confia que se ela lhe desse um filho, ela seria amada. Estão conseguindo entender o conceito de idolatria? Eu amo, o que eu amo mais do que tudo? O amor do meu marido. Eu confio que se eu der um filho a ele, ele vai me amar. E eu obedeço. Lia talvez estava perdendo a oportunidade e a grandiosidade de ser mãe em busca de um amor não correspondido. E ela fazia disso o seu foco. Tanto que quantos filhos são? 3. 3 filhos em busca do amor do marido. Tem um político, historiador francês, Tocqueville, é interessante essa citação colocada do Tim Keller no seu livro. Ele era um político francês, ele visita a América em 1830. Nós estamos falando de um homem que não é cristão. E ele diz assim: as alegrias imperfeitas desse mundo jamais satisfarão o coração humano. E ele coloca: há uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a sua fonte de significado ou esperança, não existem fontes alternativas às quais voltar. Isso acaba com você. Tocqueville disse que isso é uma consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa edificação é uma idolatria. Não estamos falando de um pregador, nós não estamos falando de um profeta. Isso foi um político francês que, ao visitar a América, ele fala que existia uma estranha melancolia naquele país. Um país que viviam como se algo faltasse. E ele conclui que se nós colocarmos as nossas vidas, nosso foco de alegria, na temporalidade, nós necessariamente vamos estar vivendo como sempre se algo faltasse para a gente. Vai sempre faltar algo. Eu sempre vou precisar de mais dinheiro. A pessoa que busca reconhecimento, ela sempre vai querer mais aprovação. A pessoa que busca a estabilidade financeira, por mais estável que ela esteja, ela sempre vai buscar mais estabilidade. A pessoa que busca a fama que ela tem nunca vai ser o suficiente. Ela sempre vai querer mais fama.
É o risco que todos nós corremos. Keller, no final do livro, depois que você lê vários tipos de idolatria, ele termina a frase, ele conclui o livro com a frase assim, ó: não estou lhe perguntando se você tem deuses concorrentes. Ele fala, olha gente, idolatria é algo que está no coração de todo homem. Presumo que todos temos, estão escondidos dentro de nós. Todos nós lutamos contra a idolatria. Todos nós temos o risco de fazermos da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa família, do nosso status, o nosso próprio Deus. E a gente se apega a isso. De tal forma que se nós perdermos isso, nós não caímos na tristeza, nós caímos no desespero. E a gente não vê mais sentido para nada. Nós não vemos mais sentido para a vida. E quando nós buscamos a nossa vocação, o nosso chamado, como se fosse a coisa mais importante dessa vida, talvez se você nunca chegar lá, pode ser que você passe uma vida frustrada, sem nunca experimentar a alegria de Deus tem para nós. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que qualquer coisa pode ser um ídolo. E agora a gente volta para a história de Lia, para nós entendermos que um ídolo não pode nos satisfazer. O primeiro filho de Lia, chamado Rúben, o significado é veja um filho. Se a gente lê o texto, vai dizer o seguinte: Lia concebeu e deu à luz a um filho e deu o nome Rúben, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Ela estava querendo ser vista pelo seu marido. Ela achou que se ela desse um filho, agora ela seria vista. Simeão, segundo filho de Lia, significa aquele que ouve. E ela vai dizer a mesma coisa. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também esse, e chamou por nome Simeão. Como se ela dissesse: quem sabe agora o meu marido vai me ouvir. E depois ela tem o terceiro filho, que a chama de Levi. Levi significa apegado. E ela esperava que o seu marido se apegasse a ela agora. Ela vivia nessa, de dar à luz a um filho, esperando que fosse correspondida pelo seu marido. Ela buscou isso com um desejo mais fundo que ela tinha, e ela queria de toda forma ser amada pelo seu marido. Nossa vocação pode se tornar um ídolo quando achamos que só seremos completos
acordado? O que te tira o sono? Ou o que você sonha quando você está acordado? Sabe quando você senta no sofá e agora você fica sonhando, imaginando algo? Talvez esse pode ser o ídolo que está no nosso coração, em que Deus nos convida hoje a entregar a Ele. Depois de nós entendermos que os ídolos não vão nos satisfazer, voltando para a história de Gênesis, nós entendemos a partir da Bíblia que nossa identidade e vocação são encontradas no Criador e em seus planos para nós. Quando Lia, e esse versículo lindo que eu achei, verso 35 diz: e concebeu outra vez Lia a um filho, e ela diz: esta vez eu louvarei ao Senhor. Na quarta vez, ela diz: eu não vou buscar mais a alegria do meu marido, dessa vez eu louvarei ao Senhor. E ela coloca o nome do filho de Judá. Judá significa louvor. Ela decidiu não fazer do amor romântico do seu marido a sua fonte de alegria. E ela diz: agora eu louvarei ao Senhor. E ela agradece a Deus. E talvez agora ela estivesse começando a conseguir exercer a maternidade dela, desfrutar do filho que gerou. E quem é Judá? Judá é aquele filho que é escolhido entre os 12 que viria a linhagem do Messias. Em Apocalipse vai dizer que a filha da desprezada, aquela que ela botou o nome de Judá, Jesus é chamado do leão da tribo de Judá. A desprezada, aquela que idolatrou às vezes o amor romântico do marido, ela se entregou não agora ao seu ídolo, mas ela se entregou a Deus. O que me parece às vezes é que as coisas que mais nós queremos segurar com as nossas mãos nos escapam aos dedos. Parece que aquilo que é mais importante para a gente tenta segurar. E quando a gente segura, escapa. Mas quando nós entregamos isso a Deus, Deus nos devolve. Porque agora nós conseguimos desfrutar isso da maneira correta. A gente consegue desfrutar da nossa família da maneira correta. A gente consegue desfrutar das nossas relações, dos bens que Deus tem nos dado da maneira correta. Porque nosso coração não mais está naquilo. Você recebe algo e você não fala, é meu. Você fala, louvado seja Deus. Assim como Lia falou. Porque ela entende o propósito que Deus tinha na maternidade dela. E agora ela recebe a honra de ser a genitora de Judá, que viria a descendência de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Estão entendendo, amados? A nossa missão precisa estar primeiramente em Deus. A sua vocação está em exercer o propósito de Deus para nossas vidas. Andy Crouch escreve um artigo e ele fala o seguinte: olha, se você acha, ele escreve assim, se você está orando demais por um chamado de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Você não tem um chamado, você não tem uma vocação, você tem 3. Todo cristão tem 3 vocações, 3 chamados. E ele vai colocar que o primeiro chamado que nós temos é ser imagem de Deus no mundo. Independente da condição que você está, na situação que você está, você é chamado a refletir Deus nesse mundo. A gente vai lá para Gênesis 1, verso 26 e 27, que diz assim, Deus vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Estamos aqui para refletir na criação e refletir o louvor e o lamento da criação pela volta de Cristo. Refletir a imagem de Deus é exercer o domínio, cuidar e cultivar do mundo bom e torná-lo ainda melhor. Quem estudou, os homens que que estudou o livro Homens de Verdade, lembra-se a ênfase que o autor dá nisso, cultivar e guardar. Nós somos chamados a refletir a imagem de Deus nesse mundo, todo mundo, e você, aonde você estiver,
é chamado a refletir a bondade, a graça, a justiça de Deus nessa terra. Então, se você não sabe o seu chamado ainda, eu vou dizer para você: você foi chamado para refletir a imagem de Deus. Todos nós. O segundo chamado, ele fala que é restaurar a imagem de Deus no mundo. A gente tem que entender uma coisa, e a gente é fruto do nosso tempo, e muitas vezes nós nascemos uma geração individualista, em que busca cada um o seu próprio umbigo. Eu preciso fazer as minhas vontades, os meus desejos, tudo aquilo que vai me impedir de cumprir aquilo que eu quero, eu deixo de lado. E a gente às vezes traz isso para dentro do cristianismo. Mas vamos entender isso, porque isso é algo muito importante para a gente. Nós lemos a narrativa bíblica e nós vemos homens como Moisés, como José, como Judá e o povo de Israel. Qual era o chamado do povo de Israel? O povo de Israel era chamado a ser o povo que carregaria o nome de Deus sobre eles. E eles eram convidados a andar, a viver de modo diferente dos outros povos. Nós temos um chamado. E interessante que esse mês nós estamos estudando a igreja. Se você ainda não encontrou um chamado, você é chamado a participar do corpo de Cristo. Todos nós temos um chamado a fazer parte do corpo, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus tem uma obra. Jesus deixou algo para esse mundo. E o que ele deixou foi a igreja. E você é convidado a fazer parte da igreja de Deus. A se envolver com aquilo que Deus está fazendo. É interessante, tem uma música muito antiga, época do pastor Manuel, que falava assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Antes de nós chegarmos aqui, antes de Deus dar o chamado para cada um de nós, Deus já está trabalhando no mundo há muito tempo. Há muito tempo. Deus já estava aqui. E a oração de Jesus, em João 17, fala assim: não rogo somente por estes, pelos 12, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Ele não fala: Deus, abençoa cada um individualmente. Ele fala: não, eu oro para que eles sejam um. A unidade, nós somos chamados a experimentar a unidade do povo de Deus. Todos nós somos chamados, como igreja, a restaurar a imagem de Deus nesse mundo. Aonde houver corrupção, nós vamos, como igreja, refletir a imagem de Deus. Aonde há injustiça, nós vamos manifestar a justiça de Deus. Aonde há dor, se nós não pudermos curar, nós vamos chorar com aqueles que estão sentindo dor. Nós somos chamados como igreja para isso. Todos nós, você já tem esse chamado. Nós somos chamados a continuar a obra que Jesus começou. Está lá em Isaías 61, 1 e 4. Jesus lê esse texto e ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Em Mateus 28 diz: ide e pregai o Evangelho, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Nosso chamado é fazer parte daquilo que Deus já está fazendo aqui, na igreja, no reino de Deus. Você é chamado primeiramente a refletir a imagem de Deus. É sua vocação. É sua vocação refletir e fazer parte daquilo que Deus já está fazendo aqui na igreja. Só que nós não vamos conseguir fazer isso e exercer a nossa vocação sem esses dois. E o terceiro chamado, engraçado que ele coloca assim, o terceiro chamado ele escreve que é aproveitar o tempo que se chama hoje. Aproveitar o tempo que se chama hoje é a vocação, a nossa vocação. O que Deus tem para cada um de nós. Só que isso só faz sentido dentro da grande vocação, dentro de sermos imagem e semelhança de Deus e dentro daquilo que Deus já está fazendo. Só existe ministério de louvor porque existe igreja. Só existe pastor porque existe igreja. Só existe missionário porque existe uma missão. É isso, irmãos. Nós temos que entender isso, porque senão nós vamos ficar como o mundo, buscando a sua própria vocação, quando que Deus tem algo para o corpo, Deus tem algo para a unidade.
ele fala assim: de fato, há um tópico chamado, meu temporário, meu chamado temporário, pelo qual estou extremamente interessado. De fato, todos nós estamos interessados pelo nosso chamado, pela nossa vocação. E o autor, o Andy Crouch, ele continua dizendo: mas parece que os escritores da Bíblia não estão tão interessados nisso. Esse tópico do eu. Tenho bastante interesse no indivíduo que se chama eu, mas parece que a Escritura não se interessa tanto assim por mim. Ela está um pouco mais interessada em mim como membro de uma comunidade, conectada a uma das nações da terra, mas na verdade o que a Escritura está interessada é em Deus e na missão de Deus no mundo, na missão e na comissão de Deus a um povo. É um gracioso convite que Deus nos dá para que a gente pare de se interessar tanto por nós mesmos, a gente comece a ficar completamente fascinado pela missão que Ele tem na terra. Talvez a mensagem da vocação e o exemplo de um pastor é exatamente isso. É alguém que abre mão da sua vida em prol da missão de Deus. É abrir mão daquilo que eu quero para mim, para entender aquilo que Deus está fazendo na história. E agora eu vou caminhar com Deus naquilo que Ele tem feito. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente entrega os nossos ídolos. Quando a gente entende que fazer a nossa vontade, que buscar os nossos próprios desejos, nunca vão nos satisfazer. E fazer como Lia, que ao ser mãe, ela fala: agora eu louvarei a Deus. Não vou buscar mais a minha alegria no amor de um homem que não me ama. Agora eu vou buscar a alegria no meu Deus. E talvez o que a gente tem que entender é que todos nós corremos o risco, dia após dia, de fazer algo bom se tornar um ídolo. Talvez você esteja pensando em algumas coisas nesse momento. O que eu tenho feito que tem me afastado de me alegrar nessa missão. Todo mundo tem uma narrativa. A história de Deus tem uma narrativa para cada um de nós. E a história de Deus é que, assim como o povo que leu Gênesis falou: vocês agora são a imagem e semelhança de Deus. E agora eu tenho um plano para vocês. Esse eu, Andrei, só faz sentido dentro desse todo. Não faz sentido eu querer pensar na minha história com Deus sem a história do povo de Deus. Só faz sentido eu pensar na minha vida quando eu penso que existiu um bisavô que foi cristão, uma avó que foi cristão, meu pai que me carregou até chegar a Cristo. A gente tem que entender isso. E isso é um convite a gente parar de olhar para a gente mesmo. Entender aquilo que Deus tem feito na história e caminhar na história de Deus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Quero destacar algumas coisas. Saiba que qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Logo não torne as bênçãos em ídolos. Ore e peça que Deus te ajude a sondar diariamente o seu coração. Pois um ídolo não pode nos satisfazer. Logo não faça das coisas temporais dessa terra, as coisas passageiras, a sua fonte suprema de alegria. Ame, confie e obedeça somente a Deus. Nossa vocação está na ordem daquilo que Deus criou. Busque se satisfazer em Deus, em sua imagem, e se envolver com a obra que Deus já começou aqui nessa terra. Sua igreja, a sua vocação temporária ficará claro com o tempo. E talvez você já esteja exercendo a sua vocação aqui na terra. Você só não conseguiu desfrutar da sua vocação, pois ainda a sua vocação é um ídolo. E como ele é um ídolo, ele não vai te satisfazer. Talvez você já está fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer. Só que você ainda não está feliz aonde você está, porque aonde você está, ou a sua vocação se tornou um ídolo. Aí você acha que você precisa chegar a algum lugar para ser feliz. Mas quando você deixar de colocar a sua alegria, talvez, em algo que você já faz, você vai descobrir a alegria de verdade. Quando você entregar
isso para Deus, Deus vai te devolver e você vai conseguir desfrutar isso da maneira correta. John Piper, pastor batista, ele fala: louvar a Deus é a vocação mais elevada da humanidade e o nosso chamado eterno. Não implica em renúncia, antes a consumação da alegria que eu tanto desejava. Talvez aquilo que a gente chama de renúncia é a alegria que está disponível para a gente experimentar nessa terra. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus e pense se não há algo que está roubando a sua alegria de desfrutar as vocações que Deus já nos deu, de ser a sua imagem e semelhança e de fazer parte do corpo e do povo de Deus. Ore para que, se algum ídolo nas nossas vidas, você possa, como Lia, parar de buscar a sua alegria na temporalidade, nas coisas que são provisórias, e que você consiga desfrutar a alegria somente em Deus. Que ao invés de você buscar alegria nessa terra, você consiga louvar a Deus com um coração grato diante daquilo que Deus já tem te dado, sabendo que a nossa vocação será dada por Ele, mas essa vocação só faz parte dentro da grande história de Deus, que é nós sermos imagem e semelhança e entendermos que Deus escolheu um povo e Ele sonha conosco inserido nessa grande história. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já tem separado homens, ó Deus, que renunciaram a si mesmo, e que se entregaram e que se viram dentro dessa grande história, que louvaram a Deus, que abriram mão, ó Deus, da alegria que existia nessa terra, para buscar alegria somente no Senhor, ó Deus. Nós somos gratos a Ti pela vida dos nossos pastores, e assim como o Senhor ajudou eles, ó Pai, eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós a encontrarmos, ó Deus, essa alegria, ó Deus, antes de qualquer vocação, chamada alegria de sermos semelhantes a Ti, de fazermos parte, ó Deus, do povo que o Senhor escolheu, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor fala conosco, e eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor ministre a cada coração aqui, Deus, que essa mensagem, ó Deus, venha fazer diferença em nossas vidas, que nós venhamos sempre a sondar os nossos corações, pedindo, ó Deus, que o Senhor revele aonde nós temos descansado, aquilo que nós temos nos apegado, ó Deus, para que nós venhamos a nos voltar somente para Ti, ó Deus, e buscarmos alegria, conforto, somente no Senhor, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Pai.